Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana, nós vamos conversar sobre duas publicações muito interessantes, com duas histórias muito boas. Vamos lá. Inicialmente, nós vamos conversar sobre essa Júlia aqui. A Júlia número 15, em formato italiano, A Morte Segurada. Uma criação, sabe que Júlia é uma criação de Giancarlo Berardi, bem interessante nessa história. E Zagor, nova série, número 4, Expedição no Deserto. Zagor foi uma criação de quem? Guido Nolita, certo? Que é o pseudônimo do Sérgio Bonelli. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos acompanhar também por lá. Lá eu sempre publico informações a respeito das nossas publicações aqui no Brasil, das publicações da editora Bonelli. Lançamentos, pré-vendas, promoções, campanhas de cartaz, algo sempre que movimenta as publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Nós temos uma parceria com o site Arte de Colecionar do amigo Luiz Mendes. O Arte de Colecionar vende uma série de produtos para coleções, inclusive gibis. Façam uma visita, eu coloco o endereço aqui na tela, façam uma visita que certamente vocês vão encontrar produto do interesse de vocês. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos precisa do apoio de vocês. Se vocês gostarem do nosso vídeo, curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso vídeo, divulguem o nosso vídeo. É importantíssimo. E também você se inscrever no canal. E depois de inscrito, você aperta o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. Fiquem com a vinheta de abertura do canal e no retorno nós vamos conversar sobre Júlia. Vamos conversar sobre esse Júlia 15, publicado na Itália em dezembro de 1999, certo? Esse Júlia 15 é em formato italiano. Como eu já comentei em algumas outras vezes, eu não comprava Júlia, não lia Júlia quando era no formatinho, certo? Só quando ela começou a republicar as histórias no formato italiano foi que eu passei a ler Júlia. Aqui um comentário. Júlia está mudando, certo? Existiam duas séries aqui no Brasil. Uma no formatinho e essa que era a republicação. Agora nós vamos ter duas séries, todas duas em formato italiano. Essa que republica todas as histórias que já foram publicadas e uma nova série que vai continuar do ponto em que parou o formatinho com a sequência de histórias. E essa nova série vai ser também no formato italiano. Tá? Assim que a gente tiver algum material dessa nova série, a gente divulga lá aqui. Mas vamos lá. Essa história, como eu falei, ela foi publicada em dezembro de 1999, lá na Itália, no Júlia número 15, tá? Vamos lá. Morte Segurada. O argumento e o roteiro do Giancarlo Berardi, que é o criador, e do Maurizio Mantero, com a colaboração do Claudio Salvatore, certo? E os desenhos de uma dupla, Giancarlo Caracuso e Laura Zuccari. Então, é uma história muito interessante. Eu vou mostrar um pouco da revista e depois eu comento a história. A capa está sempre assim. Tem uma folha inicial aqui, uma folha de rosto, uma pequena contextualização e já começa a história. Júlia é uma criminóloga e ela consegue desvendar os crimes com uma investigação muito interessante. Sempre. Então, final e aqui. Na contracapa, na quarta capa, tem um pouco das informações de Júlia e tem um pequeno resumo da história, certo? Nessa história, Júlia acaba fazendo uma investigação. Tem uma mulher, que é um casal, o marido morre,
desaparece num acidente, lancha, alguma coisa assim, e depois ela se casa de novo. E aí começam a ter, receber ligações, ter coisas que estão atormentando, que teria sido ela que teria matado o primeiro marido, e aí essas alucinações, essas ligações começam a criar transtorno na vida dela, e acaba acontecendo acidentes com os outros familiares do segundo casamento. Então é uma história muito interessante, com um final muito surpreendente. Mas aí, como eu sempre digo, para conhecer, realmente precisa ler toda a história de Júlia, que é muito boa. Essa história é muito boa. Então vale a pena essa leitura. Morte Segurada, né? Justamente porque tem a ver com o seguro que existia dela e do primeiro marido. Então, tudo isso está contextualizado. E só Júlia para desvendar o que aconteceu na morte do primeiro marido. Fique com as imagens da capa, né, da capa italiana, e no retorno nós vamos conversar sobre o Zagor, nova série número 4. Neste bloco, nós vamos conversar sobre esta publicação aqui. Zagor, nova série, número 4, Expedição no Deserto. Essa série, essa nova série de Zagor, republica as histórias em ordem cronológica. Não é republica, desculpa, ela publica, porque essas histórias são inéditas. Certo? A partir de um certo ponto, então a Mitos pegou, a partir dali está publicando todas as histórias em revistas com histórias completas e em formato italiano. Então essa revista, por exemplo, vamos lá citar, ela republica o que saiu em 3 ou 4 edições da série mensal de Zagor lá na Itália. Certo? Então, veja, essa história começou no número 642 da série mensal e foi até a 645. Certo? Como normalmente as histórias elas não começam no início da revista, lá na Itália, às vezes começam no meio, tem só um final. Então, por isso que eu digo que foi uma faixa de 3 a 4 revistas da série mensal. Dessa vez eu não tenho informação exatamente quantas foram, mas é por aí. Então, é uma série muito interessante, tem publicado histórias novas, completas e muito boas, certo? Vale a pena. Eu vou abrir aqui um parênteses no comentário da revista para dar 2 informações. Foi anunciado 2 novas publicações de Zagor pela Mitos. O Zagor Dark Novel, que é uma minissérie que vai sair em 2 revistas, acho que colorida, muito interessante, certo? É uma minissérie que saiu na Itália, então eles vão condensar em 2 revistas e vai sair aqui no Brasil. Acho que grito eu que novembro e dezembro, agora é de 2021, quer dizer, é tiro rápido, uma história com 2 histórias rapidinho, publica toda a série aqui no Brasil. E a Mitos está trazendo também o Zagor Color, que é uma série lá na Itália, então ela vai passar a publicar aqui no Brasil também, muito interessante. Assim como o Tex não tem aquele Tex colorido também, que é uma série totalmente diferenciada. No Tex colorido, uma edição tem uma história completa e na outra tem 5 histórias pequenininhas. Não sei como se comporta no Zagor, mas esse Zagor Color, a Mitos também está trazendo. Então, 2 boas notícias para os fãs de Zagor. Então, vamos conversar. Essa publicação, como eu disse, ela publicou do 642 ao 645 e saíram no início de 2019 lá na Itália. Eu vou mostrar aqui a publicação e vou conversar sobre a história. Tem uma folha inicial, né? Folha de rosto, uma contextualização e já começa a história. São 324 páginas na revista. É um tipo de história que eu realmente gosto de ler. Certo? Aqui no final, na página seguinte, página em branco, né? A terceira capa, a capa final tem um resumo da história. Essa história teve o roteiro do Moreno Buratini, que é o curador do Zagor, e
Os desenhos foram do... deixa eu localizar aqui. Sumiu na hora que a gente... Bani Kerak é um sérvio, certo? Esse Bani Kerak Kerak é o sobrenome, mas o Bani é uma abreviação do nome dele. É uma história muito interessante. Existe uma expedição de pessoas conhecidas que vão para o deserto, começam a pesquisar e sofrem ataques de índios na expedição, e Zagor depois se junta com os sobreviventes e começa a ajudar os sobreviventes a tentar localizar o que eles estavam lá procurando. Então tem sempre as histórias não são lineares, você pensa que vai ter aquele final e não tem o final esperado, né? É sempre o mistério nas aventuras de Zagor. O Zagor não é um simples faroeste. Zagor é um personagem que envolve aventura, fantasia, faroeste. Então é um personagem muito rico, muito interessante. Aqui aconteceu um negócio bem interessante nessa história. O nosso desenhista fez uma homenagem. Nos seus desenhos, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas eu vou mostrar esses desenhos no contexto da história. Ele colocou uma homenagem ao Ken Park. Não é que apareça o Ken Park, mas o desenho que está aí desenhado é ele. E o Black, que é um outro personagem de faroeste também, que não foi publicado nunca aqui no Brasil. Então eu vou mostrar, mas eu vou mostrar em tamanho maior essas duas fotos que homenagearam dois personagens do faroeste. Então esse aqui, a pessoa que fez a matéria já chamou atenção para essas homenagens do desenhista, do artista. Mas teve uma outra homenagem que ele não percebeu de um outro personagem de série ou de Bang Bang, algo ligado a um personagem ou do cinema de faroeste. Ele colocou aqui e eu peguei na hora que li a revista. Então essa homenagem, esse personagem, eu vou colocar a imagem dele aqui no final. E se vocês descobrirem, coloquem nos comentários do programa quem é esse personagem que foi homenageado também nessa revista do Zagor. Meus amigos, era isso que eu tinha para comentar sobre o Zagor, nova série. Muito interessante, muito boa história. Fiquem com as imagens da capa italiana e as homenagens do desenhista aos personagens de faroeste. E nós voltamos para o encerramento do programa. Chegamos ao bloco final do nosso programa. Aqui nós vamos chamar a atenção para cartaz e pré-vendas. Então vamos lá. O que é que nós temos? Nós temos uma campanha da Editora 85, duas revistas. Nós temos Dampir 8 e Morgan Lost número 4. É uma campanha só das duas revistas, mas aí você pode comprar uma ou comprar as duas revistas, vai depender do seu gosto e do que realmente você se interessa. E normalmente eles incluem nessas campanhas outras publicações da Editora 85. Muito interessante. Nós temos também a Editora Script. A Editora Script já acabou a campanha do Lavandé, né? E agora ela está com Fator Z. É uma outra história única, que veio também da série L'Histoire, lá da Sérgio Bonelli Ettore. Certo? É uma história única, não tem continuação, não tem nada. É um terror, é uma história de terror. Bom, para quem gosta, é bem interessante. Então, essas duas são as campanhas do cartaz da Editora Bonelli, de publicações da Bonelli. Mas nós temos também na Editora Grafite duas publicações interessantes, bem parecidas. Nós temos, são duas campanhas distintas. Samuel Ster, número 3, certo? Que é um terror, eu li, mas não é um terror muito pesado. É bem interessante, eu gostei. Eu li a número 1. E a outra é Welcome to Springville, que é um faroeste criado por Giancarlo Berardi.
Esse Welcome to Springville 2 inclusive desenhado pelo Ivo Milazzo, certo? O mesmo, então Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, os mesmos criadores de Ken Parker, só que é uma outra história. Serão publicados aqui no Brasil em duas revistas. A primeira já teve a campanha no cartaz, daqui a pouco eu acredito que a editora esteja entregando, e agora já está na segunda campanha que encerra. Uma outra, aí o cartaz só tem essas 4 campanhas que eu gostaria de falar, mas agora algumas pré-vendas que eu vou citar bem interessantes. Nós temos na Red Dragon Mr. No número 2, certo? Que é a continuação. Esse Mr. No da Red Dragon é a publicação da série mensal de Mr. No, certo? O que contém 4 revistas da série mensal nessa publicação de Mr. No número 2 da Red Dragon. Então, só esse boneco que nós temos, acredito, em pré-venda lá na Red Dragon. Agora, a Mitos está cheio de pré-vendas interessantes. Vale a pena uma visita a Mitos. Além dessas de Zagor que eu já falei, Dark Novel e Zagor Color, nós temos também uma outra novidade. Pelo menos vou citar essa novidade. Nós temos o Martin Mystery Gigante. Certo? É uma série, nunca foi publicada aqui no Brasil, e a Mitos está trazendo essa publicação aqui para o Brasil. É meio caro, realmente, não achei barato não, mas está numa promoção, acredito que o Martin Mystery está numa promoção de 50% de desconto no site da Mitos. 50% de desconto é um senhor desconto, vale muito a pena, é bem interessante. E outras promoções, o site da Mitos tem vários Zagor, tem vários decks, Martin Mystery, Thailand Dog e outros. Façam uma visita. Chegamos ao final. Amigos, aqui eu agradeço aos sites das editoras onde eu sempre pego informações e ao site Guia dos Quadrinhos. E especialmente do fundo do coração, eu agradeço a você que nos assistiu e que nos prestigiou até aqui. Muito obrigado e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau.